Olá, bom dia. Mais uma vez aqui, Urgel Filho na Comfortec, dessa vez em Porto Alegre. O pessoal sempre questiona como foi a carreira da gente, onde é que iniciou, de que forma iniciou e como é que evoluiu, onde foram os maiores aprendizados e quais foram os maiores aprendizados. Então vamos lá, gente. A primeira questão, primeira coisa que a gente aprende, eu até aprendi, não vou dizer que aprendi rápido, porque com o tempo é que a gente descobre que mesmo com muito tempo, né, ou seja, numa longa carreira na profissão, eu que estou nesse ramo aí, beirando os 30 anos, o principal é que a gente nunca sabe tudo. Nunca, 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 nunca. A gente aprende todos os dias, nunca a gente sabe tudo. E isso até dá um gás na carreira, né? Isso dá ânimo, porque quando fica aquela coisa parada, do não preciso mais nada, só fazer o trabalho repetitivo e não preciso de novas conquistas ou novos estudos, o negócio fica meio monótono, né? Então a gente nunca sabe tudo e profissional que se preza está todo dia aprendendo, tá? Mas aí diretamente ligado ao ramo, né? A trabalharmos com aquecimento, aquecedores de água a gás. Uma das coisas assim que eu coloco como mais importantes que eu aprendi na prática, tá? Aprendi dando uma sofrida. Organização. E o que significa organização? Isso é muito importante, talvez mais importante do que os conhecimentos técnicos que a gente tem. Por exemplo, o que faz parte da organização? Nós não conseguimos resolver todos os problemas para todas as pessoas todos os dias, ou seja, no momento em que elas necessitam. Agenda é uma coisa importante. A gente deve ter agenda organizada, porque quem nos contrata quer um horário, quer um dia, no mínimo um dia, né? O ideal é que na agenda a gente coloque ao menos o turno, porque todos sabemos que o primeiro atendimento dá para marcar a hora, o segundo já não se sabe, mas ao menos a gente garante o turno, né? Então, organização. Outra, os encaixes. Os encaixes normalmente são aqueles que nos causam problemas. O cara me liga, está desesperado, sempre tem criança pequena, sempre tem um velhinho em casa, sempre tem algum argumento a mais para que a gente fure a fila e deixe de atender outro cliente. Poxa vida, argumentos não vão faltar para as pessoas. Criança em casa, eu tenho criança pequena, tem que dar banho. Pô, aquece água na chaleira e põe na banheirinha, né? Então, a gente precisa respeitar todos os clientes como se todos estivessem numa emergência terrível, porque nós não somos um pronto-socorro, né? No caso de pessoas, acidentes, quando precisa de uma coisa realmente urgente, vai para o pronto-socorro, vai para o pronto-atendimento. No nosso ramo, até existem situações de plantão, de pronto-atendimento, mas aí é uma outra história e também depende de organização, depende de termos um técnico disponível para essa visita. Então, primeiro aprendizado muito forte, não sabemos tudo e nunca saberemos, a gente vai sempre aprender e as coisas vão evoluindo. Segundo, organização. A agenda é sagrada, a agenda é rigorosa. Terceiro, critério para atendimento, critério para orçamento. Nós não podemos cair no problema que muitos técnicos caem no mundo inteiro, que é fazer preço por adivinhação, fazer orçamento por adivinhação e aumentar principalmente o valor da mão de obra ou reduzir em função da cara do cliente, né? De um achismo de esse cliente tem grana, eu cobro mais, esse aqui
pô, vou dar uma força porque ele tá ruim de dinheiro. Não é assim que funciona. Nós devemos ter critérios que dizem respeito ao nosso trabalho. O nosso trabalho tem que ser remunerado, e essa remuneração ela tem que ser suficiente para que nós consigamos nos manter como empresa e como pessoas, e não pode ser alto a ponto de nos fazer perder o negócio, tá? Então, é muito importante critério para formação de preço, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente está sempre aprendendo, nunca sabemos tudo. Segundo ponto, organização. Terceiro, critério, uma linha, devemos seguir uma linha de atendimento, uma linha de cobrança e sermos fiéis àquilo, tá? Porque no caso de uma indicação, por exemplo, uma pessoa, um cliente novo nos chama, e aí lá numa conversa a gente, mas quem é que indicou? Foi meu vizinho. O vizinho, com certeza, se ele teve confiança de indicar, ele também já disse quanto foi que ele pagou pelo trabalho. Então, a gente precisa ter critério, tá? Quarta dica do que eu aprendi aí ao longo desses quase 30 anos de trabalho, né? Estrutura. O que significa estrutura? Estrutura empresarial. A gente precisa ter um mínimo de condições para trabalho. Ferramentas, veículo, roupa adequada, tá? Um uniforme que seja, mas de preferência andarmos o mais limpo possível, né? E assim, ferramenta é essencial. Nós não podemos recorrer a uma chave só. Eu vejo por aí pessoal que não tem uma chave de boca, não tem uma chave de regulagem, usa o alicate bomba d'água para tudo. Outro dia vi um vídeo na internet, um camarada dando uma orientação e ele ligado a um órgão federal aí de agricultura, e o cara usava alicate de pressão. Por favor, pessoal, alicate de pressão não faz parte da nossa caixa de ferramentas, tá? Quem trabalha com sistemas de aquecimento e hidráulica não usa alicate de pressão. Então, outra também, saber usar a ferramenta que a gente tem. Então, não estou dizendo aqui que a gente precisa ser dono das ferramentas mais caras do mundo, né? Existem ferramentas aí que, nossa, para quem é do ramo de assistência ou de manutenção ou de montagens, né? Quem é da mecânica em si, porque somos mecânicos, tá? Tem ferramentas que a gente olha com o mesmo olhar de quem olha para um carro de luxo, né? Mas a gente não depende das ferramentas mais caras. A gente consegue fazer o trabalho com ferramentas de boa qualidade, mas não precisam ser as melhores do mundo ou as mais caras do mundo. Mas a gente precisa, e ferramenta é essencial. No início da minha carreira, nossa, eu tinha... comecei com um carro que custou mais barato que meu primeiro termofusor, né? Mas com aquele termofusor eu rapidinho troquei de carro, certo? Então a mesma coisa, morsa e tarraxa para as tubulações de gás que eu já fiz na minha vida aí. Iniciei com duas péssimas. Quando eu substituí, aquilo se pagou muito rápido, a minha vida mudou. Eu conseguia, no período que eu executava um trabalho, eu conseguia fazer 3 ou 4. Então, ferramenta é essencial. Aprendi sofrendo, tá? No início, comecei com
com coisa muito ruim, até porque não tinha condição de comprar melhor, mas também consegui executar o trabalho, né? Então, as ferramentas são extremamente importantes. O terceiro aprendizado, tá? Faz parte também, que também é um utensílio de trabalho, mas um veículo decente. Eu encontro muitos técnicos que optam por carros complexos e velhos, né? Vamos lá, outro dia, não vou dizer o nome do carro, mas assim, o cara, um técnico que eu conheço conseguiu juntar um dinheiro e aí trocou o Uno dele, tá? Esse eu posso falar, ele tinha um Uno básico, não tinha nem ar-condicionado, nem direção hidráulica, mas um Uninho inteirinho, em ótimas condições, bacaninha, ele conseguia manter, ele gastava pouca gasolina. Foi lá, deu o Uno e comprou um carro de luxo, só que velho. O que aconteceu? Não prestou atenção que precisava comprar pneu, já quando partiu para a compra, os pneus custavam quase o valor do carro. E aí, sucessivamente, outros problemas, né? Freio ABS, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Vários exemplos assim, eu usei o não sei o que mais, né? Porque muita coisa aconteceu, era um carro de luxo, mas muito usado, e a manutenção engoliu o meu amigo técnico. Ele terminou voltando para um carro muito pior do que aquele Uno inteirinho que ele tinha, né? Que poderia ser um Fiesta, um Corsa, qualquer coisa, né? Mas saiu de um carro básico inteirinho e trocou por um de luxo, complicado, gastador. Então a gente precisa ter estrutura enxuta. Carro faz parte disso, o carro tem que estar com a manutenção em dia, porque quando a gente fica com um carro estragado na rua, além da despesa de guincho, né? Depois de oficina, que para consertar é pior do que prevenir, né? Ainda ficou o quê? Ficou uma agenda para trás que vai influir nos próximos 10 ou 15 dias, porque normalmente a gente tem agenda para até uma semana. E aí, quando não consegue executar o trabalho de hoje, esse não executa o trabalho de hoje, afeta o de amanhã, o depois da manhã e sucessivamente, né? Então, às vezes, acaba detonando aí toda a organização de uma semana, tá? Já até me perdi aqui, se disse 4, 5, né? Mas vamos lá para o quinto ou sexto, mas vou colocar como última dica de hoje. Tirem tempo para descanso. Por favor, isso é extremamente importante. Eu iniciei minha carreira trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, aliás, muito mais do que o sol, e aí chega um momento que a gente está perdido, a gente não sabe mais se tem tal peça, se não tem tal peça no estoque, no carro, mesmo que tenha um auxiliar, uma pessoa para fazer uma parte do trabalho, ou para fazer os agendamentos, a gente entra num estado de fadiga e sai do trabalho para o churrasco, do churrasco para o trabalho, ou da pizzaria para o trabalho, do trabalho para a pizzaria, e tudo fica errado. Tudo. A família começa a reclamar. Então, períodos de descanso. Primeiro, os períodos diários de descanso. Tirem que seja meia hora para o almoço, tá? Isso é muito importante. Segundo, durmam o suficiente. O nosso organismo precisa de descanso. Então a gente precisa dormir, certo? E ao menos um dia da semana para a família. Aquele dia é o dia de ir para o cinema, o dia de ir para a pracinha, o dia de ficar em casa, o dia de bater uma bola, o dia de fazer o churrasco, de fazer uma pizza, uma galinhada, né? Falei muito em comida aqui, mas
o dia do lazer. Vai para o parque da cidade, os filhos da gente precisam disso, para aqueles que não têm filhos, os amigos precisam da gente, a gente precisa de amigos, né? Então, o lazer, o descanso são extremamente importantes, muito. É isso que nos renova e esse é o nosso objetivo. O trabalho tem um objetivo, que é a nossa subsistência e a nossa saúde, a nossa diversão, né? Então, como é que a gente se diverte sem os momentos de lazer, tá? Então, essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Na minha vida elas são extremamente importantes e espero ter ajudado aí. E até o próximo vídeo.